Bem, meninas, o tema dessa semana é um tema bem necessário, né? Porque, infelizmente, a ansiedade, ela faz parte da nossa vida de uma maneira muito forte. Muito, mas muito forte mesmo. E já que ela faz parte da nossa vida, nós precisamos aprender a lidar com ela. E algo que a gente pensa que a gente precisa ser assim, eu preciso ser mega expert em ansiedade. Não, na verdade você não precisa ser mega experta em ansiedade. Você precisa só escolher praticar o que a palavra diz. Ainda que você escolha praticar o pouco que a palavra diz, você vai vencer. Então eu vou orar. Enquanto eu oro, eu queria te pedir para ir marcando mulheres aí, para que a gente possa, em nome de Jesus Cristo, alcançar muitas mulheres nesta manhã, em nome de Jesus. Pai, bom dia, Senhor. Bom dia, Pai. Obrigada, Senhor, por mais esse dia. Pai, eu quero começar nessa manhã te pedindo perdão, Pai. Quero começar nessa manhã te pedindo que o Senhor venha perdoar os nossos pecados. E eu também não quero te pedir somente perdão pelos meus pecados. Nós queremos te pedir perdão, Pai, pelos pecados da nossa casa. Queremos te pedir perdão, Pai, pelo pecado do nosso marido, dos nossos filhos. Queremos te pedir, Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, que nessa manhã o Teu Espírito Santo, ele venha mesmo nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Queremos, em nome de Jesus Cristo, Pai, nesta manhã, nos colocar na brecha pela nossa casa, nos colocar na brecha pela nossa família. Queremos nessa manhã, Pai, clamar mesmo que o Teu Espírito Santo faça um milagre em nós. Faça um milagre em nós, Senhor, essa manhã. Venha com a Tua graça, venha com o Teu favor, venha com o Teu amor, Pai. Nós sabemos o quanto o Senhor é real, nós sabemos o quanto o Senhor é bom, mas muitas vezes a incredulidade, ela ainda impede que nós possamos nos achegar ao Senhor. Perdoe a nossa incredulidade nessa manhã, Pai, e nos ajuda, nos dê força para continuarmos prosseguindo, Pai, prosseguindo para alcançar, Deus, um lugar de fé, um lugar de confiança, sabendo mesmo que não existe outro lugar para a gente viver a não ser aos pés do Senhor. Eu quero te agradecer, Deus, por cada mulher aqui, por cada mulher que vai assistir essa live depois, por cada família aqui representada. E eu quero te pedir, Deus, em nome de Jesus Cristo, que o Teu Espírito Santo venha falar ao nosso coração e também ao coração de toda a nossa casa, em nome de Jesus. Amém? Bem, o tema de hoje é ansiedade, colocando ela no seu devido lugar. A ansiedade, ela tenta ocupar muitos lugares da nossa vida. Mas nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, colocar a ansiedade no lugar dela todos os dias da nossa vida. A gente precisa aqui, trabalhar na nossa mente que a ansiedade, ela tem um lugar. É o que nós vamos aprender hoje. Ela não é para ficar na nossa mente e ela também não é para ficar habitando no nosso coração. Não, a ansiedade precisa ser colocada no devido lugar dela todos os dias da nossa vida. Caso contrário, se ela tomar espaço que não é dela, ela vai nos comandar. E além de nos comandar, ela vai levar a gente a pecar. Por quê? A incredulidade não é pecado, gente. A ansiedade não é pecado. Mas se ela estiver no lugar errado, ela vai acabar levando a gente a pecar. Não tem jeito. Uma das coisas que a ansiedade nos leva a pecar é por causa que ela gera em nós incredulidade, ela gera em nós medo, ela gera em nós apostasia. Por quê? Porque a gente deixa de confiar
num Deus que é Pai, num Deus que é vivo. E muitas vezes, por causa dela, a gente deixa de prosseguir no caminho de continuar confiando nele. A ansiedade, infelizmente, ela faz parte da nossa vida, sabe? E você não precisa falar, ai meu Deus, eu preciso estudar sobre ansiedade, eu preciso fazer. Não tem a ver com isso. Você precisa escolher viver intensamente, dia a dia, esse desejo de não deixar ela ocupar o lugar que não é dela. Você não precisa conhecer muito sobre a ansiedade, mas você também pode praticar o pouco que você sabe dela hoje, através dessa palavra aqui. Se hoje você começar a colocar ela no devido lugar dela, você vai ver como que a sua vida vai começar a mudar hoje. Hoje. Por quê? Porque não é o tanto que você sabe, mas é o tanto que você dá a liberdade do Espírito Santo de Deus agir. É graça, gente. É graça. É bondade de Deus. Não tem a ver com tanto que eu e você sabemos. Não tem a ver com tanto que eu e você... Não tem a ver conosco. Tem a ver com Ele. Tem a ver com Ele. E o Senhor me falou essa frase esse ano e eu já tenho dividido ela com vocês. É que a guerra, ela já foi vencida. A guerra já foi vencida na cruz do Calvário. Agora cabe a nós vencer a batalha do dia a dia. E a ansiedade, ela insiste em se fazer presente na nossa vida todos os dias. Todos os dias. A ansiedade, ela não é um assunto a ser desprezado. Não é mesmo. Até porque Jesus, ele ensinou sobre ela, ele já mencionou sobre ela ali no Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha, ele é assim a nossa Constituição Federal. Ele é muito importante, é o sermão mais impactante que Jesus fez, foi o Sermão da Montanha, que está ali em Mateus 5, 6 e 7 e também está em outros evangelhos, mas Mateus 5, 6 e 7, Mateus foi aquele que escreveu ele de maneira mais detalhada. Ele detalhou o Sermão da Montanha de uma maneira linda. E eu quero começar com Mateus 6, versículos 25 a 34. Lembrando vocês que eu estou deixando aberto para que vocês possam me ajudar com os versículos. Não é hora, se vocês quiserem repetir frases pequenas, colocar os versículos, mas sem perguntas, sem comentários, para a gente não perder a atenção. Vocês vão me ajudando nessa aula, em nome de Jesus, amém? Então vamos lá. Mateus 6, versículo 25, diz assim: Jesus disse: Não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Vou fazer uma pequena parada aqui. Jesus fala: qual de vocês, por mais ansioso que você esteja, você pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Você pode acrescentar 1 dia, 2 dias, 3 dias? Aqui, Jesus de cara, ele despreza a ansiedade. Aqui de cara, Jesus ele fala assim: ei, você precisa entender que a ansiedade, ela não
pode fazer parte da sua vida, porque ela não vai te levar a nada. Não vai te levar a nada. Ela não vai fazer exatamente nada na sua vida. Aí ele continua. E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu quanto mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois o vosso Pai Celeste, Ele sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Que palavra, que verdade e quanta vida em poucos versículos. E aqui eu quero trazer uma pergunta ao seu coração. O que é o reino de Deus e a sua justiça? Porque aqui Jesus, ele diz, buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Colossenses 1,13 nos ensina que nós fomos transportados do império das trevas para um reino de amor, para um reino de luz. Por que isso aconteceu comigo e com você? Porque nós tivemos o perdão dos nossos pecados por aquilo que Jesus Cristo fez por nós. Então, aqui é muito claro, vocês foram transportados do império das trevas para o reino de amor. Por quê? Porque a sua justiça própria, aquilo que você fazia, simplesmente deixou de ter peso. E aquilo que Jesus Cristo fez, passou a ter peso na sua vida. Agora, você não tem mais que viver tentando justificar seus atos, mas você precisa tomar posse do ato que Jesus Cristo fez por você. Então, o reino de Deus, ele não tem a ver com as coisas desse mundo. Em Lucas 17, os discípulos perguntam, Senhor, onde está o reino de Deus? Jesus Cristo fala, o reino de Deus, ele está dentro de vocês. Por que dentro de vocês? Porque é no Espírito. A partir do momento que eu e você nos tornamos filhos, o nosso espírito, ele é totalmente ligado com o reino. Já fomos transportadas. E isso vai acontecendo como? De dentro para fora. Não é de fora para dentro, é de dentro para fora. A mudança começou aqui dentro quando nós nascemos de novo. E por que Jesus diz, buscai o seu reino e a sua justiça? Sabe por quê? Porque de agora em diante, você precisa entender que a sua justiça para Deus é como trapos de imundícia. A partir de agora, desde quando você aceita Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, você precisa discernir que a única justiça que Deus espera de você é a justiça de Jesus. A nossa justiça, ela tem nome e ela é representada por uma pessoa, Jesus Cristo. Jesus Cristo. O que ele quer nos dizer com buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça? Primeiro que nós temos que passar a deixar a nossa mente ser transformada para que a gente possa viver
a eternidade, as coisas do céu. Segundo, não tem mais nada a ver com aquilo que você faz para se autodeterminar, mas tem a ver com quanto você obedece Jesus e se deixa ser transformada pelas palavras dele e vive em nome dele. Isso é o reino de Deus e a sua justiça. Nós fomos chamadas para trazer o céu para a terra. Nós não fomos chamadas para levar a terra para o céu. Diante disso, se a gente não conhecer o céu, vai ser impossível se mover por ele. Eu fico impressionada. Esses dias eu tive uma experiência onde eu conversando com um jovem e ele dizendo que no céu vai ter cerveja, no céu vai ter isso, no céu vai ter aquilo. E ali naquele momento o Senhor me deu discernimento. O Senhor me disse, ali naquele momento, filha, a pessoa que não conhece o céu, ela sempre vai querer levar as coisas da terra para o céu. Porque quem não conhece o céu não vai se livrar das coisas da terra. Não vai. O reino de Deus é algo celestial. O reino de Deus não é algo que nós podemos agarrar. É pela fé. Quando você encontrar uma pessoa que começa a falar demais, que quer levar as coisas da terra para o céu, rapidamente você vai discernir que aquela pessoa ali está muito longe de buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a justiça. É muito claro, é muito claro. 1 Coríntios 2, versículo 14 diz assim, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Não tente explicar coisas sobrenaturais para quem é carnal. Eles vão falar que você está fazendo cena, Não adianta, não perca tempo, porque apenas o homem espiritual consegue entender, consegue discernir as coisas de Deus. Não perca seu tempo, amada, querendo explicar coisas espirituais para quem é carnal. Aqui em 1 Coríntios 3, versículos 1 e 2, Paulo, ele é bem claro nos ensinando isso. Ele diz assim para os coríntios, eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podiais suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sou carnais. Agora deixa eu te falar uma coisa, isso daqui não é gente que não sabe não, tá, gente? Isso aqui muitas vezes é gente que sabe muito, mas que é totalmente carnal, porque usa o conhecimento apenas para inchar e falar para as outras pessoas que sabem. Não usa o conhecimento para amar as pessoas. Não usa o conhecimento para buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Não usa o conhecimento para renunciar às coisas da terra, a ponto de ter revelação das coisas do céu. Os coríntios não eram burros, os coríntios eram muito inteligentes. Foi para eles que Paulo falou, olha, o conhecimento incha e o amor edifica. Foi para eles que Paulo também falou, aquele que acha que sabe alguma coisa ainda não entendeu como saber nada. Foi para eles. Então, quando Paulo fala aqui sobre isso, ele não está falando para gente que não sabe, mas ele está falando para gente que sabe. E mesmo sabendo, continua carnal. Então, não adianta você querer discutir conhecimento com pessoas carnais. Você vai estar perdendo tempo. E se queremos ter a revelação do reino de Deus, nós precisamos escolher renunciar às coisas da terra. Sabe por quê? Quando nós renunciamos às coisas da terra e vivendo, dando um bom testemunho, Deus nos usa na vida dessas pessoas. Porque a nossa renúncia, ela deixa essas pessoas sem fala, sem resposta. Agora, o seu conhecimento jamais deixa essas pessoas sem fala. Porque quanto mais você mostrar que você sabe, mais você vai escutar o que a pessoa sabe. Agora, quando você mostra a sua vida, ela não vai ter nada para te mostrar, além de um conhecimento ignorante e que nunca teve visão de reino. Agora eu quero ir com vocês lá para Colossenses 3, versículo 1. Diz assim, portanto,
se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Vou parar um pouquinho. Pensar nas coisas da terra, pensar gera ansiedade. Quando você vive só pensando nas coisas da terra, você vai acabar virando uma mulher ansiosa. Agora, pensar nas coisas do alto traz saciedade, traz paz, sabe? Por isso que o Senhor ele nos ensina, né? Que os pensamentos dele são bem mais altos que os nossos. Bem mais altos que os nossos. Quando nós vivemos pensando o tempo inteiro nas coisas da terra, a tendência é a gente ficar cada vez mais ansiosa. Aí, Paulo continua aqui escrevendo para os Colossenses. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. Aí ele entra nessa parte tão assim. Ele fala, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando viveis nelas. Sabe por que você e eu não podemos falar mal das pessoas, não podemos julgar as pessoas? Pega aqui, ó, Colossenses, que você nunca mais vai falar mal de ninguém. Eu tenho isso aqui muito forte na minha vida. Paulo, ele vira para os Colossenses e fala assim, fazei morrer a vossa natureza terrena. E ele pega aqui, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Paulo aqui, ele compara impureza, prostituição, desejo maligno com avareza. Então, deixa eu te falar algo. Se Paulo está comparando aqui a avareza com a prostituição, quem é você para julgar uma prostituta, sendo que você não está satisfeita com o seu dia a dia e com as pequenas coisas que Deus te dá? Quem é você para julgar uma pessoa que está tentando, se esforçando, mas ainda pratica impureza, se muitas vezes, dentro do seu coração, você tem um desejo maligno de que essa pessoa seja tratada. E não do jeito que Deus quer, mas do jeito que você quer. O que eu estou te falando aqui, isso tudo gera ansiedade no nosso coração. Porque quando você pensa mais na vida do outro do que na sua própria vida, você está perdendo tempo de deixar Deus te curar. E Paulo aqui ele continua, agora porém, despojai-vos igualmente de tudo isto, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Jesus não morreu para você viver a plenitude da terra, mas Jesus viveu para você se livrar dela e buscar a plenitude do céu. Isso é fato. Isso é fato. Por isso que aqui ele começa falando, buscai as coisas do alto, pensai nas coisas do alto. Quantas e quantas vezes somos mais apaixonadas pela terra do que pelo céu? Agora, você não vai apaixonar pelo céu
vivendo uma vida que não é sua. Você não vai se apaixonar pelo céu enquanto você não se posicionar com uma vida de renúncia. Não, você não vai se apaixonar pelo céu. Enquanto você estiver grudada nas coisas da terra, o que você vai buscar e trazer para o seu coração é ansiedade. Porque apenas as coisas do alto traz saciedade. Traz paz. Aquela paz que excede todo o nosso entendimento. E Gálatas 1, versículo 4, diz: Jesus se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de Deus, nosso Pai. Qual que é a vontade de Deus aqui em Gálatas 1:4 para mim e para você? É desarraigar deste mundo perverso. Gálatas 1, versículo 4. Jesus não morreu para te dar as coisas da terra. Não, Jesus morreu para que você seja livre das coisas da terra. Ah, Sérgio, mas você acha que... Mas tudo que está na terra foi Deus que fez? Sim, mas se você for lá em Lucas, a palavra de Deus diz ali, quando Satanás está tentando a Jesus Cristo, ele vira para Jesus Cristo e fala assim: ei, se você me adorar, eu te ofereço todos os reinos desse mundo, porque essa autoridade sobre todos os reinos do mundo foi dado para mim. Para de ansiar pelas coisas que Satanás tem autoridade. Foi Deus que criou? Foi Deus quem criou. Mas também foi Deus que criou Satanás. Então para de falar que tudo que Deus criou tem a ver com o reino. Não tem. Não tem. Então, porque Deus criou Satanás, ele também vai levar Satanás para o céu? Quem tem autoridade, o príncipe deste mundo é Satanás. E Jesus Cristo morreu para nos livrar dele. A ansiedade pelas coisas desta vida nos tira do centro da vontade de Deus. Nessas últimas semanas eu habitei no livro de Atos. E é impressionante, porque o livro de Atos, ele conta a história da igreja. O início, ali nos conta, ali em Antioquia, que nasceram os primeiros cristãos. E como que realmente a perseguição não parou a igreja, porque foi de Jerusalém para Samaria e até os confins da terra. Mas, a partir de Atos 20, não se fala mais da igreja. De Atos 20 até Atos 28, Atos, ele vai contar sobre a vida de Paulo. E é incrível, porque a partir ali de Atos 20, Paulo, ele caminha, sabe para onde? Para a prisão. Paulo caminha para o olho do furacão, porque os valores do céu já tinham tomado completamente no coração dele os valores da terra. Aqui em Atos 20, versículos 22 ao 24, olha o que fala. E agora, olha o que Paulo fala. E agora, constrangido em meu espírito, eu vou para Jerusalém, não sabendo o que vai me acontecer ali, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada eu considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Paulo, ele caminha para o olho do furacão. E vocês já notaram que por bem menos, a gente foge. O que Paulo passa aqui de Atos 20 ao 28 é incrível. A ponto dos discípulos falar para ele: não, Paulo, não vá. Paulo, por favor, não faça isso. Ele vira e fala assim: ei, o Espírito já me avisou. Deus já me avisou que eu vou passar. E eu estou disposto a passar. A gente, por bem menos, a gente para. Qualquer lutinha, a gente sai do olho do furacão. Você já viu como que a gente tem essa tendência a fugir do olho do furacão?
E eu quero te falar uma coisa. Sabe onde que é a paz que Deus tem para nós? Não é fora do furacão. É bem ali, ó, no olho do furacão. Não é quando você foge, é quando você enfrenta. É quando você enfrenta. E a ansiedade pelas coisas da vida, ela só vai ser saciada quando você buscar o céu. E se você quiser buscar o céu, filha, você prepara para entrar bem ali, no olho do furacão. Paulo entrou, foi mordido por cobra, teve um naufrágio. Ele não estava nem aí. Por quê? Porque Paulo não tinha sonhos próprios mais. E quando nós nos agarramos nos nossos próprios sonhos, sabe o que acontece? Os sonhos da nossa carne potencializa a ansiedade do nosso coração, porque não tem paz. Amadas, eu sei que a palavra que eu ensino não é uma palavra boa de se ouvir. Mas deixa eu te falar uma coisa. Eu sou uma mulher que Deus um dia me disse assim: filha, você não foi chamada para alimentar a alma das pessoas, você foi chamada para alimentar o espírito. E eu peço muito a Deus que pelo poder do nome de Jesus Cristo eu não retroceda, porque infelizmente muitos aí de fora que confessam o nome do Senhor, que muitas vezes estão alcançando multidões. Mas deixa eu te falar uma coisa, existe um versículo em Mateus 11 que diz assim, que no final dos tempos, quando a gente encontrar com Jesus, ele vai virar e falar assim: Senhor, eu fiz isso no seu nome, eu fiz aquilo no seu nome, eu fiz aquilo outro no seu nome. Aí ele vai falar assim: apartai-vos de mim, eu não te conheço, porque só vai entrar no meu reino quem faz a minha vontade. E se você acha que fazer a vontade de Deus é fácil, deixa eu te falar, minha amada, não é. Não é. E sabe por que Paulo, ele era um homem livre de ansiedade? Porque ele não se preocupava com as coisas da terra. Ele caminhava para o olho do furacão, porque ele já sabia que era no olho do furacão que ele ia estar no centro da vontade de Deus. No centro da vontade de Deus. Em 1 João 2, versículos 15 ao 17, diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. O mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Você não alimenta um homem espiritual com coisas carnais, mas o carnal vai viver buscando as mesmas. Ele vai fazer campanha na igreja para conseguir uma coisa na terra, ele vai fazer jejum para conseguir outra coisa. Tem muitas pessoas que usam os artifícios do céu para conquistar as coisas da terra. E eu vou te falar uma coisa, não é pouca gente não. Tem muitas pessoas que criam sua própria doutrina que muitas vezes faz sucesso, mas que não está enraizada na palavra de Deus. Doutrinas próprias. E por que muitas vezes essas doutrinas dão certo? Porque elas alimentam mais a alma, mas elas estão longe, sabe, de testificar no espírito. Testificar no espírito é diferente de alimentar a alma. E enquanto você se agarrar no natural, você não vai viver o sobrenatural. Enquanto você esperar o natural te satisfazer, você não vai viver, sabe? O que é o sobrenatural te satisfazer? Não vai. Paulo, ele estava preso quando ele escreveu para os filipenses. Ele escreveu uma carta preso, ensinando sobre alegria e sobre descanso. Por quê? Porque as prisões que nós enfrentamos na terra não podem nos impedir de viver a plenitude do céu. Não existe prisão na terra que pode impedir eu e você de viver a plenitude do céu. Agora, o que nos cabe fazer?
frustramos na terra? Ei, eu não fui chamada para buscar as coisas na terra. Eu fui chamada para buscar as coisas do alto. Eu fui chamada para pensar nas coisas do alto. Poxa, dá tudo certo para todo mundo. Por que que não dá certo para mim? Pensamento diabólico, pensamento maligno. As coisas não têm que dar certo para você como dão para outras pessoas. Você já deu certo quando você foi escolhida no ventre da sua mãe. Ali Deus te formou com um propósito. Para de falar assim, porque isso é buscar as coisas da terra. Quando nós vivemos querendo bombar na terra, nós não vamos ter a plenitude da revelação do céu. Não vamos ter. Não vamos. E ele continua aqui falando. Gente, olha o que Paulo fala aqui para os filipenses, em Filipenses 4. Eu vou ler no versículo 1, versículo 4 e 7. Portanto, meus irmãos, amados, muito saudosos, minha alegria e coroa. Sim, amados, ele repete, permanecei deste modo, firmes no Senhor. Gente, Paulo estava preso. Paulo estava preso. Vocês já perceberam que por menos coisas, por bem menos coisas, a gente não cumprimenta o irmão direito na igreja? Por bem menos coisas, a gente não dá um sorriso. Por bem menos coisas, você não está disposto a dar um bom dia. Agora, Paulo estava preso. E ele escreve a carta assim: portanto, meus irmãos, amados, saudosos, minha alegria e coroa. Sim, amados. Paulo, ele tinha prazer em caminhar para o olho do furacão, porque ele sabia que ali estava o centro da vontade de Deus para a vida dele. Agora, enquanto não temos vida espiritual forte, alinhada com os céus, nós vamos viver ansiosos. Paulo, ele continua falando para os filipenses: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, porque perto está o Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor, preso. Por quê? Porque essa alegria, ela era fruto do Espírito. Você não precisa estar tudo bem para ser alegre, porque a alegria é um fruto do Espírito. Se o Espírito Santo habita dentro de você, você pode escolher ser alegre em todo e em qualquer situação. Você pode escolher se alegrar sem um sorriso, você pode escolher se alegrar chorando. Por quê? Porque a alegria é fruto do Espírito Santo, não é fruto meu e seu, é do Espírito. E ele vira aqui: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Como? Pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Qual que é o lugar da ansiedade? É no meu coração? É na minha mente? Não. O lugar da ansiedade é lançada aos pés do Senhor. Não andeis ansiosos, porém faça que Deus conheça a sua ansiedade através das suas orações, através da sua súplica, através dos seus pedidos, e desde já agradeça, porque a alegria que é fruto do Espírito é suficiente para suprir aquela ansiedade que está fazendo o teu coração sofrer. A escassez na terra, ela muitas vezes será o caminho para as pessoas terem a revelação da plenitude e da realidade do céu. Quando Paulo diz para os romanos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, ele está querendo dizer que não são somente as coisas boas, não. As coisas difíceis, as coisas que nós achamos ruins também cooperam para que Deus possa trabalhar no nosso coração. E porque não é apenas a ansiedade que te impede de viver a vontade de Deus. Não é apenas a ansiedade. Mas você sabia que a sua satisfação com as coisas terrenas também te impede de viver a vontade de Deus? As pessoas, elas revelam isso
quando elas querem levar a terra para o céu. Como eu falei para vocês, tem pessoas que não sabem o que é buscar o reino de Deus. Tá longe disso. Mas tem pessoas que querem simplesmente, elas buscam tanto, mas tanto as coisas da terra, mas tanto, que elas só querem levar a terra para o céu, porque elas não têm noção do que é, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. A gente precisa aprender a parar de viver no nosso mundinho, sabe? E deixar Deus alargar as nossas fronteiras. Existem muitas mulheres que mesmo sem ser mãe biológica, ela vai ser levantada como uma mãe no céu pelo próprio Deus. Muitas. Sabe por quê? Porque o sobrenatural, ele sacia. O natural não sacia a gente. Ele não sacia a gente. O natural não pode nos saciar. Pelo contrário, a avareza, ela se faz presente na nossa vida. Quanto mais a gente tem, mais a gente quer. Mas nós precisamos entender que aquilo que vem do alto nos sacia. Nos sacia. E como eu disse para vocês no início, não precisamos ser especialistas, sabe? Em saber sobre ansiedade para se livrar dela. Não, não precisamos. Você só precisa escolher firmemente praticar o que a Bíblia diz sobre isso. Você precisa entender que a ansiedade, quanto mais você buscar as coisas da terra, mais você vai alimentar a sua alma. E a sua alma, ela não nasceu para te comandar. A sua alma, ela nasceu para ser senhora. Não nasceu para ser senhora. Antes de Jesus vir, nós éramos o quê? Corpo e espírito. Desculpa, nós éramos corpo e alma. Antes de Jesus vir, lá no Antigo Testamento, éramos corpo e alma. Mas quando Jesus veio, nós passamos a ser um espírito, habitamos no corpo e possuímos uma alma. Qual que é a nossa maior dificuldade? A nossa alma, ela ainda tenta nos comandar. Ela ainda tenta nos direcionar. Quando Gálatas 5 fala das obras da carne, carne lá é alma, não é corpo físico. Quando Gálatas 5 fala as obras da carne são, ele está falando as obras da alma são prostituição, avareza, entendeu? Tudo isso. Agora, o espírito só tem um tipo de alimento que alimenta o espírito. Esse alimento é palavra de Deus. O único alimento para o espírito se chama palavra de Deus. Palavra de Deus. Você não alimenta o seu espírito com outra coisa. E quando você alimenta com o seu espírito com a palavra de Deus e tem uma vida de oração, aquilo ali que você vai alimentando na palavra, através de uma vida de oração, vai aperfeiçoando o seu espírito. Para quê? Para que o Espírito Santo de Deus use a palavra para te tornar imagem e semelhança de Jesus. Mas o que eu e você precisamos? Buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E todas estas coisas, que coisas? As coisas da terra serão acrescentadas. E ele diz, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. A ansiedade, ela te leva a traçar seus próprios caminhos. A ansiedade, ela te leva a confiar naquilo que você sabe. Belinha, te amo, mamãe te ama. Saudade de você muita, viu? A ansiedade, ela te leva a se estribar no seu próprio discernimento. Agora, buscar a vontade de Deus, o que vai fazer? Vai te levar a abrir mão de você, da sua vontade para fazer a vontade de Deus. E a consequência disso é você ir ficando cada dia menos ansiosa. Eu e você não fomos chamadas para justificar a terra, nós fomos chamadas para declarar a grandeza daquele que nos chamou das trevas para a luz. Eu e você somos raça eleita, sacerdócio real, nós somos uma nação santa. Nós somos um povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de quê? Proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Agora, como que nós vamos proclamar a virtude de quem a gente não conhece?
E ele só se faz conhecido através da palavra. Não tem outro lugar que ele se faz conhecido a não ser através da palavra. Quanto mais você vive a depender das coisas da terra, menos do céu será liberado sobre sua vida. Isso é fato. Pode anotar essa chave aí. Quanto mais você vive a depender das coisas da terra, menos do céu será liberado sobre a sua vida. Então, escolha. Escolha não se contentar com as coisas dessa terra. Escolha trabalhar seu coraçãozinho para isso e nem mesmo achar que as mesmas serão aperfeiçoadas. Não. Isaías 43, versículo 19, diz assim: eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Você não precisa aperfeiçoar as coisas da terra, porque o próprio Deus está fazendo algo novo. Novo céu e nova terra. Sabe? Novo céu e nova terra. Como está escrito ali em 1 Coríntios 2, 9. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. A ansiedade, meninas, ela vem, mas cabe a nós colocá-la no seu devido lugar. E o seu devido lugar é aos pés do Senhor, é orando, é com uma vida de oração, é abrindo os nossos lábios e lançando sobre Ele a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Sem vida de oração, a ansiedade ela vai ficar ruminando aqui dentro de você. Ela vai ficar ruminando aqui dentro de você. Lançai sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Amém? Não se preocupem que eu estou mandando meu esboço mesmo para vocês nos grupos de WhatsApp. E eu coloco a palavra depois no YouTube, mando também o link para vocês. Vocês podem estudar, vocês podem dividir essa palavra. Vocês têm a liberdade de usar esse material para fazer o reino de Deus conhecido. E depois que a gente orar, eu quero falar algo bem importante para você. Fica aí. Paizinho, obrigada, Senhor. Obrigada por tanto que o Senhor nos deu essa manhã. Obrigada por tanta bondade, tanta graça, tanta misericórdia do Senhor. Obrigada porque o Senhor tem nos ajudado a permanecer diante de tantas guerras, diante de tantas aflições. O Senhor tem nos ajudado a permanecer. Se estamos aqui, Pai, nos alimentando do Senhor, é porque a gente tem permanecido no Senhor. E eu quero te louvar por isso essa manhã. Eu quero te louvar porque estamos permanecendo. Eu quero te louvar porque estamos parando para te ouvir. Estamos aquietando o nosso coração para lutar contra a ansiedade, porque a guerra já foi vencida. E agora o que nos cabe é vencer a batalha do dia de hoje, sem nos preocupar com o dia de amanhã, porque temos uma promessa no dia de hoje, que o Senhor está conosco nesse dia. Quero te louvar, quero te agradecer, quero bendizer o teu santo nome e te pedir, continua conosco e nos livra daquela ansiedade que nos mata, daquela ansiedade que nos leva a ficar doentes fisicamente, e aumenta a nossa fé no Senhor, porque nós queremos viver uma vida descansando, porque nós temos um Pai, que é o Senhor, em nome de Jesus. Meninas, olha só, eu preciso falar com vocês. Vou responder. O grupo de WhatsApp, o link do grupo de WhatsApp tá aqui na bio, tá bom? É só vocês irem entrar. Agora, outra coisa, nosso café com elas, na primeira quarta-feira do mês, ele não vai ser café, ele vai ser jantar. Então, presta atenção. Toda primeira quarta-feira, não vamos ter café com elas, vamos ter jantar. Por quê? Porque toda primeira quarta, eu tenho a reunião de mulheres na igreja. E fica muito pesado para mim fazer aqui de manhã e à noite na igreja. Então, o que eu vou fazer? O nosso devocional da semana que vem, que vai ser a primeira quarta do mês, ele será envolto da palavra que eu vou ministrar lá na igreja. E eu quero dividir algo com vocês. Semana que vem, nós vamos estar falando sobre viver uma vida onde a gente valoriza a nós mesmas e o conteúdo que a gente carrega.
E toda primeira quarta do ano, do mês, lá na reunião de mulheres da Vida por Vida, o que eu vou trabalhar o ano inteiro? A jornada da mulher sábia e da tola. Então eu creio que grandes coisas nós vamos viver esse ano, no sentido de libertação, no sentido de cura, no sentido de salvação. Uma vez por mês, na nossa reunião de mulheres presencial, nós vamos estar trabalhando a construção da mulher sábia e a destruição da tola. Sim, fica gravado, vocês podem assistir ao vivo, igual vocês estão assistindo o café aqui. Porém, vai ser no YouTube do Mulheres, tá bom? Então, semana que vem, nós vamos estar juntas, mas para aquelas que estão de fora, no YouTube. E para aquelas que estão aqui, vá lá visitar a gente, aqui em Belo Horizonte, no bairro Buritis. E a gente tem vivido algo lindo ali como família, tá bom? Eu quero te pedir que você possa printar essa página. Printar aqui, ó, agora, que você possa fazer conhecido mesmo, sabe? Essa página, me ajudar a divulgar a palavra de Deus. Me ajude a divulgar a palavra de Deus. Marca, coloca uma frase aí que te impactou, mas me ajude a levar a palavra de Deus aqui de Belo Horizonte até aos confins da terra, em nome de Jesus, tá bom? Eu conto com vocês. Amanhã vai nosso devocional ali nos grupos de WhatsApp. De segunda a sexta temos devocionais certeiros e abençoados. E semana que vem, em vez de termos o café com elas, a gente vai ter a janta com elas lá no nosso canal do YouTube, tá bom? Um beijo. Deus te abençoe em nome de Jesus.